Boa tarde, crianças. Na aula de hoje, veremos como os seres vivos se alimentam. Vamos começar na página 8, o alimento para as plantas. Depois, veremos na página 9, o alimento para os animais. E na página 10, o alimento para fungos e bactérias. Peço que vocês façam a leitura dessas 3 páginas. Assistam à continuação do vídeo que estará explicando o conteúdo das páginas e depois façam as questões da página 11 à página 14, exercícios 1, 2, 3, 4 e 5. Qualquer coisa e qualquer dúvida, chamem a professora. Boa aula! Todos os seres vivos precisam de alimentos para viver e com as plantas não é diferente. Elas também precisam se alimentar para crescer e se desenvolver. Ao contrário dos animais, as plantas produzem o próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Para esse processo são necessários 3 componentes importantes: luz, água e gás carbônico. A água é absorvida do solo pelas raízes das plantas e é transportada até as folhas pelo caule. O gás carbônico é absorvido do ar, geralmente pelas folhas. Para acontecer a transformação de água e gás carbônico em alimento, as plantas precisam da luz do sol. As plantas contêm substâncias chamadas clorofila, geralmente presente nas folhas. Essa substância consegue usar essa energia para fabricar o alimento. A cor verde das plantas se deve à presença da clorofila. Na presença da luz, a clorofila entra em ação e combina a água e o gás carbônico para formar carboidratos como glicose e amido, que são fontes de energia para as plantas. A partir desses elementos, a planta produz o seu próprio alimento e gás oxigênio, que é liberado para o meio ambiente. Como a fotossíntese só acontece na presença da luz, a planta não produz alimento e nem libera gás oxigênio no escuro. O processo de fotossíntese tem grande importância para a vida na Terra. Ele libera o gás oxigênio que é necessário para todos os seres vivos que respiram, inclusive as plantas. Além disso, a fotossíntese retira gás carbônico do ar. Esse gás é liberado na respiração e em algumas atividades humanas, como por exemplo, a queima de combustíveis fósseis como a gasolina. O excesso deste gás na atmosfera pode provocar impactos ambientais e também problemas de saúde. Viu como é muito importante cuidarmos e preservarmos das nossas matas? Os animais são muito importantes para a natureza. Cada um tem uma função. E sem eles, o nosso planeta seria muito diferente. É verdade, eu adoro animais, principalmente os domésticos, como os cachorrinhos. Eles são ótimos e precisam de água, atividade física e comida, assim como nós. Você sabe por que precisamos comer? Para crescermos e ficarmos fortes. Também. Mas os alimentos são importantes porque eles nos dão energia e todas as outras coisas que o nosso corpo precisa para funcionar perfeitamente. Hoje vamos conhecer os grupos de animais e o que eles comem. Legal! Na natureza existem alguns grupos de animais e cada um tem um tipo de alimentação. Alguns comem frutas, outros comem só carne e tem alguns que comem de tudo. Esses grupos de animais podem ser chamados de herbívoros,
carnívoros e onívoros. Animais herbívoros se alimentam apenas de vegetais, como plantas, frutas, raízes, folhas e o néctar das flores. O boi, a borboleta, a girafa e o elefante são alguns dos animais herbívoros, já que eles só se alimentam de vegetais e seus derivados. Animais carnívoros se alimentam da carne de outros animais. O leão, o tigre, o tubarão e a onça são alguns dos animais carnívoros. Animais onívoros se alimentam de tudo, tanto vegetais como carne. O porco, o urso, o morcego e a raposa são alguns dos animais onívoros. O que são as bactérias? Bactérias são micro-organismos vivos unicelulares constituídos somente de uma célula e procariontes. Algumas causam doenças e outras são importantes para o equilíbrio ecológico, pois levam nitrogênio para algumas plantas, auxiliam na digestão dos animais e atuam também na fertilização do solo, além de participar do processo de transformação de alimentos, como por exemplo iogurte e vinagre. Algumas bactérias podem produzir seu próprio alimento, mas a grande maioria das bactérias não são capazes e se nutrem de substâncias produzidas por outros seres vivos. O apodrecimento das frutas é causado por fungos e bactérias que se encontram normalmente presentes na superfície do fruto. Os micro-organismos decompõem essas substâncias e daí retiram o alimento necessário à sua sobrevivência. Essas bactérias e fungos passam facilmente de um fruto para o outro através do ar. Fungos são organismos eucarióticos que, diferente das bactérias, possuem um núcleo. Podem ser unicelulares, como as leveduras, e pluricelulares, como os cogumelos. Mofos e bolores chamam a atenção e os fazem vilões. Porém, fungos produzem inúmeras substâncias que são importantes para o ambiente, pois auxiliam na degradação de matéria, além de serem utilizadas também na alimentação, como por exemplo o champignon, e a utilização de fungos para a produção de pão e bebidas alcoólicas. Algumas doenças causadas por fungos são o pano branco e a candidíase. A decomposição. Os fungos e bactérias se alimentam da matéria orgânica. As bactérias contidas nos restos de alimentos atuam como fertilizantes. As plantas aproveitam os nutrientes deixados no solo através da decomposição e assim ocorre o ciclo da matéria orgânica.